Oi, gente, tudo bem? Temos aqui uma edição especial, absolutamente especial, uma temporada especial, né, do Potter Entrevista, que a gente está classificando como políticos. Só essa palavrinha. Né? E como é uma temporada especial, a gente precisa de convidados especiais. E o convidado especial, a convidada especial é Kelly Matos. Kelly, um beijo para ti. Obrigado por participar, né? E por me ajudar, né, Kelly? Me abraçar, vai me abraçar aqui, né? Vai segurar a onda. Tudo bem contigo? Gente, que alegria, que honra. Sou uma espectadora e uma ouvinte assídua do Potter Entrevista desde a primeira temporada. Quero dizer que sou fã, então é uma honra muito grande estar aqui. Você já leu, você já viu quem é o nosso convidado, né? Então, eu não sei como é que eu chamo do senhor, se deputado, aqui nas nossas conversas prévias chamou de presidente, né? Por causa da presidência da Câmara, né? Então, Eduardo Cunha, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho de estar com a gente. Agradeço a todos vocês o convite, é um prazer estar com vocês e pode me chamar da maneira mais simples que convier a vocês, não tem esse problema comigo. Perfeito. A Kelly, nós já estávamos engatando um papo aqui, já estamos gravando, se você está estudando isso em 2022, 2023, numa tarde do dia 16 de julho, na tarde do dia 16 de julho de 2021, né, só para dar um time mark aqui, a gente estava falando sobre Renato Portaluppi no Flamengo, e aí já ia indo, e aí a Kelly já tá aí o deputado falou assim, não, mas é que se ele escolher competição no Flamengo vai ser ruim para ele, porque aqui não dá para escolher competição, o Jorge Jesus quis jogar tudo, não. E aí a Kelly falou assim, é que o Renato é muito articulador como o senhor. Kelly, engata, porque eu acho que esse é um bom começo. Ninguém acertava mais contabilidade do que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A gente falava que eu cobri congresso, né? A contagem, se você tivesse que saber quanto seria o placar de uma votação, era esse senhor que vocês estão vendo e vão ouvir a partir de agora. Então, eu lhe pergunto, um presidente da Câmara ou um presidente de qualquer que seja o poder, ele tem que saber de probabilidade, ele tem que saber de articulação. O que ele tem que saber? Bem, é claro que ele tem que saber de articulação e tem que ter uma ideia, não propriamente de probabilidade, porque a probabilidade é um cálculo sobre uma resultante de várias variáveis que você considera. A variável que eu considerava para fazer a probabilidade é o conhecimento da tendência de que cada um iria votar de determinado jeito. Então, você sabia que determinado tema, determinada situação, você teria o parlamentar A, o grupo A, B, C contra ou a favor, então, consequentemente, você podia ter uma análise daquilo que poderia ser o resultado. Então, isso eu diria que é muito mais análise do que palpite. Né? Palpite, isso aí é loteria, não era o caso. Então, o que eu acertava, às vezes você não precisa acertar exatamente o número exato, mas o intervalo a gente sempre acertava porque conhecia a casa, conhecia os componentes, e isso faz parte do trabalho. Você tem determinada matéria, você põe para votar, e você perde, você bancando a votação dessa matéria, por não conhecer qual é a tendência daqueles que vão votar, você, de uma certa forma, não vai estar exercendo bem o papel de coordenador dos trabalhos e permitindo que a contenda se sobreponha àquilo que a maioria quer como consenso de aprovação. Entendeu? Fazendo as metáforas de jogo, o Renato Portaluppi adora uma Copa. Né? E Copa se joga com o regulamento embaixo do braço. Não tem muito segredo no pontos corridos, tu tem que ganhar partidas e ser campeão. Na Copa tu consegue jogar, né? E o senhor ficou com esse? Mas eu acho o seguinte, a Copa a gente joga quarta-feira e o campeonato a gente joga no domingo. Então a gente tem que ganhar quarta e tem que ganhar domingo. Tem que jogar para a Copa e para jogar para o campeonato. Então, essa é a minha, digamos assim, ressalva. Eu gosto do trabalho do Renato. Acho que o Renato, eu acho que o Flamengo não tinha outra escolha nesse momento para fazê-lo. Não gostava do trabalho do Rogério Ceni. O Renato, talvez no Brasil hoje, com o nível dos treinadores brasileiros muito em decadência, talvez ainda seja um dos melhores que se sobressai, que se salva, mas ele tem realmente esse problema de escolher o que quer disputar. E isso no Flamengo certamente não vai dar certo. O Flamengo está habituado a ganhar. E tem time para ganhar tudo. E você pode até não ganhar, mas tem que disputar. E você abrir mão de disputar, você foge ao espírito de competitivo que um clube de futebol que tem um elenco, que tem um investimento que o Flamengo tem, precisa ter. Então, ele tem que entender que tem que competir, tem que botar o melhor. Se machucou, se está faltando porque teve problemas de contusão, suspensão, enfim, porque um jogador está desgastado demais em determinado momento, é uma coisa. Agora, eu deliberadamente querer poupar jogador para escolher o que eu vou disputar, isso realmente no Flamengo não vai dar certo.
Bom, tem um tweet, né, deputado, para cada derrota do Vasco, do Fluminense, do Botafogo e até do Flamengo, ou para cada vitória. É incrível. Mas o pessoal também. Mas o que acontece? Eu até brinquei outro dia que eu botei o Twitter dizendo o seguinte: para aqueles que gostam dos meus Twitters antigos, guardem os atuais, porque um dia eles vão ser antigos. Mas assim, deputado, só para engatar num super assunto, assim, né, para a gente pegar mais disso, porque eu e a Karen também gosto de tratar assim, esse tipo de entrevista como uma coisa mais documental. Né? Mas por que vocês entrevistam as pessoas? Também para criar um documento sobre fatos importantes da história, né? E eu estava engatando nessa coisa do Renato gostar de Copa porque ele gosta muito de regulamento, e o senhor era um craque no regulamento da casa que o senhor presidiu. Por saber tanto do regulamento. Não, sim, tem esforço, tem suor. O Zico ficava depois batendo falta para depois ela entrar na gaveta no domingo no Maracanã. Claro, e por isso que tem 4 anos que não fazem um gol de falta, né? Porque não tem quem faça isso. Entendeu? Porque não treina. O senhor tem que tuitar isso, presidente. O senhor poderia tuitar isso para ver se algum treinador daqui a pouco pega essa chave. Sim. Vou fazer. Boa Mas sugestão. Eu quero fazer porque a gente sabe do quão bom o senhor foi na articulação em saber do que aconteceria no impeachment da ex-presidente Dilma, e eu quero linkar com agora, porque há uma CPI acontecendo, né, que é a CPI da Covid, há uma movimentação sim política, e a CPI, como diz a Kelly, ela sempre é política. O senhor vê respiro para algo tão grande como aconteceu com o senhor no presidente da casa acontecer de novo no Brasil? Você fala em termos de um impeachment? De um impeachment. Chance zero. Não vejo a menor possibilidade de acontecer. Não vai acontecer com o Bolsonaro. Quem tem essa expectativa ou está sendo alimentando essa expectativa, acho até engraçado pelo seguinte: você pega o PT querer alimentar isso. Aliás, isso é uma coisa que no meu livro, quando eu descrevo o impeachment, eu coloco bem essa situação da contradição do PT. Né? Porque o PT, na realidade, foi quem promoveu o impeachment do Collor, pediu o impeachment do Itamar, pediu e brigou pelo impeachment do Fernando Henrique, foi até levado à votação recurso deles, um pedido de impeachment que havia sido rejeitado pelo Michel Temer quando era presidente da Câmara, no governo do Fernando Henrique, e depois, quando eles sofreram o impeachment, virou golpe. E terminado aquilo que eles disseram que é golpe, agora eles voltam tentando dar o golpe deles e outro. Ou seja, é uma contradição que não tem tamanho. E um grande problema que a gente tem no Brasil, e isso está se tornando, o impeachment não pode ser um voto de desconfiança do parlamento no governo que você é opositor. O impeachment tem que uma situação política, não há dúvida, mas ela é jurídica e política. Ela não pode existir sem um crime de responsabilidade. O impeachment do Collor não teve crime de responsabilidade. O que teve no impeachment do Collor? Foi uma CPI que chegou à conclusão que teve uma compra de um Fiat Elba feito com dinheiro, enfim, estranho, o que quer que seja. Aquilo era crime comum. Tinha que ter tido uma denúncia do Ministério Público, aí a Câmara iria apreciar, como aconteceu no caso do Michel Temer, que teve 2 denúncias mandadas pelo ex-procurador-geral da República na Câmara, e aí, se a Câmara autorizar, o Supremo vai aceitar ou não a denúncia e, aceitando, afastaria o presidente. O caso do Collor era um caso de suposição de crime comum. Ressalto que ele foi, inclusive, até absolvido depois, no crime comum dessa mesma denúncia. Então, o caso da Dilma, não, ela teve um crime de responsabilidade, porque ela efetivamente tinha as pedaladas fiscais, mas ela, acima de tudo, naquele ano de 2015, que foi o que eu aceitei o pedido, ela havia editado decretos de execução orçamentária sem respaldo na lei orçamentária. Ela havia mandado um projeto de lei ao Congresso Nacional para mudar a meta fiscal. Se esse projeto tivesse sido aprovado e ela editasse os decretos depois da aprovação desse projeto, ela não teria cometido crime de responsabilidade. O problema é que ela editou os decretos antes do projeto ser aprovado e, consequentemente, estava ao arrepio da lei orçamentária. Então, ela praticou um crime de responsabilidade com a lei orçamentária, que está na previsão da 10.050, que é a lei do impeachment. Consequentemente, o Bolsonaro não praticou nenhum crime de responsabilidade. Não tem nada na CPI que consiga enquadrar o Bolsonaro com crime de responsabilidade. E, mesmo assim, a CPI, como você falou, é uma atividade política, como foi na época do Collor. E com coisas que a gente vê que a CPI começou querendo criminalizar opiniões de médicos e consultores. Você pode concordar ou discordar com determinados métodos de tratamento. Eu discordo de muitos. Eu sou da tese que a gente tem que realmente seguir aquilo que deu certo, aquilo que está experimentado cientificamente. Mas eu não posso castrar a opinião de quem quer que seja, até porque muita coisa ainda está em experimento. Esse próprio método, um dos métodos que são alternativos, que foi usado, a Universidade de Oxford iniciou um estudo para ver se é ou não é correto.
Então, se está estudando, é porque ainda tem a possibilidade de ser correto. Eu não tomaria enquanto não tivesse a certeza que foi correto. Mas se você não estudar, não tiver teste para verificar se é correto, você nunca vai saber se é correto. A vacina que a gente está tomando, ela foi testada antes. Antes dela estar devidamente testada e registrada, ela era uma coisa sem comprovação científica. Alguns tinham opinião que já iam funcionar, mas tem que comprovar. Então, a CPI começou querendo criminalizar opinião. Depois, a CPI partiu para a história de um gabinete paralelo. Gabinete paralelo. Eu nunca vi um presidente da República, em momento nenhum, não ter como alternativa de opinião escutar outras pessoas na sociedade que não seja o formador do seu governo. Porque, se não fizer isso, ele vai errar se efetivamente o seu integrante do governo estiver errado. Então, você procura, de uma certa forma, eu mesmo, como presidente da Câmara, ou como deputado, às vezes eu procurava ouvir outras pessoas de fora para saber se aquilo estava correto ou não estava correto. Então, não tem essa história de gabinete paralelo. Se é gabinete paralelo, todo mundo teve gabinete paralelo na vida. Você escuta pessoas até para você poder confrontar tecnicamente, aprender tecnicamente e confrontar aqueles que estão trabalhando para você se eles estão fazendo a coisa correta. Isso virou crime. Aí depois apareceu uma denúncia de um deputado, e essa denúncia desse deputado estão investigando agora, largaram tudo o resto, aquele resto não dava nada, era política, foram pela linha de tentar investigar supostas irregularidades na suposta compra, que a compra não aconteceu, de uma vacina. Que pode ter problema? Pode ter problema, mas tem responsável que vai ser responsabilizado. E ponto. Isso não é crime de responsabilidade do presidente, até porque não compraram nada, não pagaram nada e não tem a participação do presidente nisso. E se tivesse, seria crime mesmo comum, e não seria crime de responsabilidade. Então, eu não vejo a menor possibilidade de impeachment, e nós temos que parar com essa história que o impeachment é um voto de desconfiança do parlamento em qualquer governo. Senão nós vamos ter um impeachment em cada mandato, porque eles queriam fazer o do Michel Temer, queriam ter feito o Fernando Henrique, do Itamar, do Collor, queriam ter feito o Sarney. O Sarney teve um pedido de impeachment arquivado. Então, já vem desde essa época. A lei do impeachment ela é de 1950. E o primeiro que sofreu um processo de impeachment foi Getúlio Vargas. Antes dele se suicidar, ele teve um processo de impeachment que ele ganhou na Câmara. Naquele momento não foi aceita a denúncia. Depois, a segunda vez foi usada com o Collor. E com o Collor aceitaram o impeachment com a Dilma. Mas não pode ser um instrumento que você vai usar a bomba atômica para poder matar mosquito. Então, o que estão fazendo aqui é desvirtuando. O Brasil tinha que caminhar e deveria caminhar para um sistema parlamentarista, é a minha opinião. E o sistema parlamentarista ele protege o presidente da República, porque você derruba o governo, mas não derruba o presidente. Você pode derrubar o governo, sim, por ser um mau governo, ou por você não concordar com esse governo, ou por esse governo perder as condições de governabilidade. Para isso é que serve o parlamentarismo. Aí você troca o governo. É o voto de desconfiança mesmo, que a um impeachment não pode ser uma forma disfarçada de implantar um parlamentarismo sem que tenha um parlamentarismo no país. Em que momento o senhor decidiu, agora eu vou aceitar o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma? Quando teve o crime de responsabilidade comprovado, porque houve vários pedidos de impeachment anteriores que não tinham crime de responsabilidade. Denúncia de corrupção da Petrobras. A pedalada fiscal de 2014. Eu, por exemplo, determinei na minha concepção que eu não aceitaria nada do mandato anterior, porque eu entendia que o mandato anterior, as atividades ou os erros que aconteceram, eles tinham que ser punidos dentro do mandato. Uma vez terminado aquele mandato anterior, eu não poderia responsabilizá-la pelo mandato anterior. Por exemplo, se a Dilma tivesse perdido a eleição e o Aécio fosse presidente da República, eu ia poder ter um pedido de impeachment contra a Dilma por crimes em 2014 de responsabilidade? Não, não poderia. Agora, então, se eu não poderia, é uma eleição estanque, é um mandato estanque, eu só poderia considerar se ela tivesse praticado no mandato segundo ao qual ela estava naquele momento, em 2015. Por isso que eu só aceitei quando teve a prática de um crime, que foi, na realidade, uma reiteração do que ela fez em 2014, diga-se de passagem, mesmo crime que ela praticou em 2015, havia sido praticado em 2014, só que não houve pedido de impeachment e nem houve aceitação. Obviamente que não havia pedido, não podia ter aceitação. Mas quer dizer, presidente, que se não houvesse esse elemento, por que eu estou colocando isso? Porque
era um contexto político, né? O senhor respondeu na primeira resposta aqui, o senhor falou, o presidente cabe também a quem comanda os trabalhos entender né, colocar uma questão para votação quando se sabe que essa questão vai adiante, né? Tem que ter esse filtro, o comandante. O senhor não usou isso como Veja bem, também um argumento? naquele momento que eu aceitei o pedido de impeachment, se você tiver a curiosidade, é até bom quem não tem, leia o livro, porque tem um roteiro enorme com relação a essa situação. Você vai reparar, se você leu, que, na prática, o que eu pretendia fazer era, na verdade, rejeitar o pedido de impeachment e submeter o recurso ao plenário. Haveria o recurso, com certeza absoluta, como houve. Aliás, quem primeiro fez recurso foi o Bolsonaro. O Bolsonaro apresentou o primeiro pedido de impeachment comigo, presidente da Câmara, e recorreu. Outros que eu rejeitei não recorreram, mas o Bolsonaro recorreu. Então, iria ter recurso de qualquer maneira com relação ao pedido que eu rejeitasse, eu levaria o recurso ao plenário. Aí, se o governo não tivesse a maioria simples para evitar a derrubada do recurso, obviamente, não iria ter para poder impedir. Então, se tivesse e barrasse, não adiantaria levar o processo de impeachment adiante, que ia ser um tiro na água, que é só desgastar o país, e na hora H o governo ia acabar vencendo e ia acabar ficando uma situação que não precisava Já seria se um primeiro termômetro de voto. Mas aconteceu que, quando isso começou, o PT entrou com duas ações, o PT e eu acho que o PCdoB entraram com duas ações no Supremo e obtiveram duas liminares, uma dada pelo Teoriza Vasco e outra dada pela Rosa Weber, para que eu não podia apreciar o recurso, que eu podia aceitar ou não o pedido de impeachment, mas contra a minha decisão não caberia recurso. E aí eu esperei um tempo, se eu iria ou não recorrer, aliás, eu recorri disso, mas eu optei por desistir da ação, revogando a questão de ordem, porque isso não iria ter tempo para se resolver. Eu poderia levar 3, 4, 5 meses para que o plenário do Supremo analisasse isso. Com a minha desistência da questão de ordem, a ação perdeu o objeto. Então, essa parte nunca foi levada a julgamento do plenário do Supremo. Mas aí só me restava uma alternativa. Eu tinha que aceitar ou rejeitar. E aí, como eu tinha um crime de responsabilidade na mão, quando eu desisti da questão de ordem, eu revoguei a questão de ordem, que deu a perda de objeto da ação, aí, naquele momento, eu aceitei o impeachment. Eu fiz casado o movimento. Desisti para poder aceitar o impeachment. Eu estava esperando primeiro que, efetivamente, o plenário do Supremo julgasse, porque a minha ideia original era, que eu te falei, rejeitar, mas submeter o recurso ao plenário. Deputado, as coisas, todas elas se encaixam, né, de alguma maneira, né? O senhor tá tratando, e o senhor trata muito bem isso no seu livro, e todas as falas do senhor sobre o momento do impeachment, o senhor sempre é técnico nisso aí. O senhor afasta que tem uma política, mas eu tenho certeza absoluta que o senhor enxergava um momento político ruim do PT no governo, representado pela Dilma Rousseff. Não era um bom, por muitas questões que eu não quero entrar, por incompetências, né? Eu tenho certeza que o senhor via na rua algo, nunca teve impeachment no Brasil sem ter gente na rua. Os dois que a gente acompanhou, pelo menos depois... Isso que você está falando, para você ter uma ideia, eu relato isso no livro, é a coisa mais surrealista que eu vi na minha vida. A Dilma, antes de assumir o segundo mandato, já tinha gente na rua que falava impeachment. É um negócio surreal, porque o que aconteceu foi o seguinte, a eleição de 2014, na prática, houve um estelionato, entre aspas, eleitoral, igual mais ou menos houve com o Fernando Henrique em 98, quando ele, depois da eleição, ele fez aquele acordo com a FMI, eu relato isso no livro, e em seguida fez aquela desvalorização cambial que deixou todo mundo, digamos assim, a economia empolvorosa no país. Todo mundo viu que o Brasil disputou, Fernando Henrique disputou a reeleição em 98 com problemas na economia sérios que foram escondidos até terminar a eleição. A Dilma, a mesma coisa. Ela fez uma campanha. Primeiro, ela já vinha das manifestações de 2013 que não haviam sido bem resolvidas. E como elas não foram bem resolvidas, elas foram assim, tapeadas e foram levadas para o processo eleitoral, e quando terminou o processo eleitoral, que a população viu que a proposta vitoriosa, que foi a reeleição da Dilma, foi feita com premissas que não iriam se cumprir na economia, porque o Brasil começou a ter que dar uma guinada em seguida à eleição dela, com a política econômica que ela iria adotar no seu segundo mandato, a partir daí a insatisfação foi tão grande que eu me lembro que eu fazia a campanha de presidente da Câmara, já rodando o Brasil inteiro, novembro e dezembro de 2014,
janeiro de 2015, com ela já tendo tomado posse no segundo mandato. O impeachment nas ruas era pedido em novembro e dezembro, já em 2014. Era uma situação que eu nunca não me lembro de ter visto igual no Brasil. E a tal ponto que ela chegou a um nível de popularidade de um dígito, chegando até 5% em certos momentos. Coisa que o Bolsonaro jamais atingiu hoje, o pior que seja o momento que ele tenha passado. Então, para ser concreto, o objetivo na sua resposta, é claro que o impeachment, como não vai ter agora, ele jamais terá sequência se você tiver gente na rua, um presidente com um respaldo popular que impeça isso. Da mesma forma que não vai haver, pelo menos na minha concepção, sem o crime de responsabilidade que pudesse configurar, outros podem aceitar o impeachment sem o crime de responsabilidade, como foi aceito pelo caso contra o Collor. Ali não tinha um crime de responsabilidade, mas tinha uma força política tão grande naquele momento que foi um arrastão que não tem precedente, o arrastão da forma como foi feito o impeachment do Collor. As regras ali foram todas rasgadas. Então, mas você disse, se eu levei em conta, é claro que não é que eu levei em conta. O processo político já estava na rua, o governo já estava deteriorado. O governo, mais do que isso, havia perdido... Mas sem ninguém na rua, deputado, ou presidente, agora a gente está lembrando um tempo de presidente. Né? Se quiser. Não, assim, sem ninguém na rua, o senhor aceitaria? É uma pergunta que é difícil você responder isso agora, porque isso é um conjunto. Né? O conjunto é o crime de responsabilidade, você tem a população que estava realmente bastante insatisfeita e protestando, mas você tinha também um outro ponto. O governo tinha perdido a governabilidade no Congresso. Era muito difícil. Porque ou seja, poderia ocorrer mesmo assim o impeachment pela falta de governabilidade do Congresso. O que é como talvez o Bolsonaro, se não tivesse construído a governabilidade dele a partir do ano passado, quando fez aquele acordo que todo mundo critica e trouxe a sua base, ele talvez tivesse perdido a governabilidade hoje e, consequentemente, poderia até acabar sofrendo impeachment por causa disso. Então, é um conjunto. Então, naquele momento, você estava com a tempestade perfeita. Você estava com a Dilma com a popularidade de 5%, você estava com a governabilidade dela perdida no Congresso e você estava com a pressão popular muito forte na rua. Então, você tinha a tempestade perfeita. Sem a tempestade perfeita, é como diz, o impeachment é exatamente isso. O impeachment é como um avião que cai. Um avião não cai porque deu falha mecânica. Geralmente ele cai por um conjunto de fatores. O piloto está num mau dia, você tem a condição meteorológica adversa, a torre erra, você tem alguns problemas que juntos acabam gerando um acidente de avião. O impeachment é como um acidente de avião. Quando você investiga um acidente de avião... Eu ia usar a leitura, deputado. Essa leitura, eu ia usar essa metáfora, que se usa em Brasília, que nunca é por uma causa só, como o senhor falou da queda do avião, ou como um time que cai para a segunda divisão. Nunca é por uma causa só, já que a gente falou de futebol. Estamos aqui dois colorados e o senhor é flamenguista. O senhor não experimentou isso, né? Eu e o Luciano não pretendo experimentar. Não, eu acho que o senhor tem que ter todos os sentimentos na vida. O senhor tem que ter um rebaixamento para sentir isso aí. Mas, assim, deputado, eu tava construindo a ideia de que tudo está interligado e eu queria chegar... porque eu já li muitas das suas declarações e dos seus advogados sobre a sua prisão. Certo. Muitas. Claro que a gente pode entrar nisso também. E eu imagino que todo homem que foi preso quer entrar nisso, quer gritar. Mas deixa eu só completar, para ver se tem um pouco de razão nessa linha de raciocínio aqui. O senhor foi preso depois também porque o senhor presidiu a casa num processo de impeachment e a Operação Lava Jato também queria mostrar que não era algo só contra o PT, a gente sabe que a Lava Jato arrebentou com alguns limites jurídicos, né? O senhor o senhor usou a palavra arrastão, como para provar que Curitiba não olhava sigla, que Curitiba não estava olhando para a sigla, que ela era correta, que ela pegava todo mundo. O senhor foi preso porque o senhor empichou... o senhor entendeu a minha pergunta? Empichou uma presidente da República? A Lava Jato arrastou o senhor nessa linha de arrasto mesmo? Hein? Eu tomei o cuidado no livro que eu escrevi, ao fim do livro, eu deixei terminar o livro, e para que não contaminasse a história do livro com a minha situação processual, mas eu escrevi um capítulo grande
ao fim do livro, quer dizer, quem não quiser ler, não leia, se atém aos fatos, mas quem quiser e vai ler, tem umas 40 páginas lá, única e exclusivamente relatando a minha situação processual e os absurdos aos quais eu sofri. E eu deixei isso com bastante serenidade, ao contrário do que você falou no início, eu não vou gritar, porque a verdade é o seguinte, é muito fácil, principalmente para a gente que está na política, querer usar só a indignação, que indignado eu sempre estive e continuo com o que aconteceu comigo. Mas a indignação exacerbada, ela pode, para alguns que estão vendo, querer esconder, digamos assim, a sua possível culpa pela indignação. E eu não estou buscando isso. Com a mesma serenidade que eu estou lhe falando aqui, eu escrevi. Essa serenidade, eu digo para você o seguinte, e lá está escrito com todas as letras, eu sou e fui considerado pelo Moro um troféu para efeito dele fazer o contraponto ao PT. Ele não poderia prender o Lula sem me ter preso também. Ele tinha que ter. Aliás, isso não sou eu que estou falando, não. Quem falava era ele mesmo em entrevistas. E eu citei lá várias entrevistas às quais ele dizia o seguinte: não, o pessoal fala que a gente está perseguindo o PT, mas tem aqui o maior adversário do PT aqui que está aqui também, que é o ex-presidente da Câmara. Então, ele falava isso em entrevista pública. Não sou eu que estou querendo corroborar a tese que você levantou. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que eu sofri... Aliás, ontem eu estava voltando de Brasília para o Rio, e no avião sentou uma pessoa que eu não conhecia do meu lado, e ela estava exatamente com bastante respeito, conversando. A curiosidade é normal isso eu sofro bastante na rua. Não é que eu sofro, não, eu acho até que é um privilégio as pessoas se dirigindo com respeito e conversando com respeito sobre a situação. E dizendo o seguinte: pô, mas sabendo que tudo que você passou, você faria de novo a mesma coisa? Eu falei: faria. Mesmo sabendo que você poderia ter sido preso, faria. Não mudaria a sua posição por causa disso? Não mudaria. Uma vírgula do que eu fiz, mesmo sabendo aquilo que ia acontecer. Então, na prática, eu não tenho dúvida nenhuma que eu só fui preso, ou efetivamente levado à situação que me levaram, por ter conduzido o processo de impeachment, ou por estar naquele confronto que eu estava político. Todo mundo sabe, eu estourei isso bem no livro, porque é muito fácil a gente querer se esconder ou usar só o bordão político. Eu fiz o impeachment, fui preso por isso, eu sou uma vítima do processo. Não, eu provo no livro, com fatos. Essa própria operação Vaza Jato, que vazou tudo, tem diálogos lá, e eu não tive acesso a todos, não. Você repara bem, Luciano, eu fui cassado, perdi o mandato, e o processo que existia no Supremo, ele desceu para a 13ª Vara de Curitiba. Só que a minha denúncia já tinha sido aceita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E tinha sido aceita, entre as acusações que tinham contra mim, tinha de crime eleitoral. Quando desceu, o que fez o seu Sérgio Moro? Ele simplesmente mandou para o Ministério Público para ratificar uma denúncia que já estava aceita pelo plenário do Supremo. E quando mandou para o Ministério Público, o que fez o Ministério Público, a Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba? Não, ratificou a denúncia integral, com exceção do crime eleitoral. E o Moro homologou me absolvendo sumariamente pelo crime eleitoral, sem competência para fazê-lo. Contra isso, eu fui preso. E eu estou com uma reclamação no Supremo, que vai ser julgada, é uma questão de estar 2 anos lá para ser julgada, vai acabar sendo julgada mais hora, menos hora. E o que vai concluir essa representação, essa reclamação que eu fiz? Simplesmente vai dizer que tem que sair de lá, vai anular tudo e vai mandar para a Justiça Eleitoral, como já fizeram com uma outra minha. O STJ mandou ir para a Justiça Eleitoral. Então, é uma coisa tão simples para entender que eu não preciso nem fazer bordão político. Estou lhe dando o dado técnico. Eu fui denunciado, a denúncia aceita pelo plenário do Supremo, contendo crime eleitoral. O Moro achou que podia me absolver para manter a competência dele, fraudando a competência. E era um juiz incompetente, assim como ele era com Lula. E aí, o que aconteceu com Lula vai acontecer comigo exatamente a mesma coisa. É só uma questão de tempo. Vai levar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, mas vai acontecer exatamente igual. Então, eu fui preso, fiquei preso esse tempo todo, numa prisão do juiz incompetente para me processar. Essa que é a realidade. Então, eu não estou aqui, eu não preciso só ir para o bordão político, eu vou para a base técnica daquilo que aconteceu comigo para mostrar quanto eu fui vítima. E quando você pega a Vaza Jato lá, você vê os diálogos, que eu não tive acesso a todos, que infelizmente não me deram a mesma prerrogativa que deram o Lula. A minha reclamação não foi aceita pelo Lewandowski.
Aí, depois que eu agravei, ele permitiu que eu tivesse acesso apenas àquilo que a defesa do Lula juntou. O que o Lula fez? O Lula obteve acesso a todo o material da Vaza Jato e mandou fazer perícia. E juntou a perícia nos autos da reclamação dele, mas juntou daquilo que tinha com ele. Só que nas degravações que ele fez perícia, uma parte delas tinha um diálogo junto dos procuradores sobre ele, que tinham sobre mim também. Então, a defesa do Lula juntou 140 citações da Vaza Jato sobre mim. 140 que ele juntou. Certamente deve ter mais de 1.000. Só nessas 140 que foram juntadas pela defesa do Lula, que eu tive acesso, é um escândalo da programação do que iam fazer comigo, de perseguição com a minha família. Inclusive, mostra nessas gravações que já conheciam a minha situação antes de eu ser presidente da Câmara. Então, mas são provas contundentes, né? Eu não estou aqui só fazendo discurso, não. E eu coloquei isso tudo com os mínimos detalhes no livro, até aquele dia, né, que eu terminei o ponto final do livro, porque depois daquele dia ainda tem outros fatos que vão ser juntados depois, mas eu diria que é avassaladora. O absurdo que foi feito comigo, o absurdo que eu paguei, efetivamente só uma situação política para poder me levar ao que o senhor pagou? O que o senhor pagou, além de estar encarcerado? O que tiraram do senhor? Físico, material. Emocional, a gente sabe que é uma outra história. Não, material eu estou com os bens bloqueados, para cada ação, para cada denúncia, ou para cada ação que entra com de probidade, e probidade bloqueia tudo em 2 minutos, porque também não tem parâmetro, não tem nada, mas eles tiraram, Luciano, mais do que tirar dinheiro, porque isso vai acabar, eu vou ganhar no tempo, vou recuperar, isso não me preocupa. E também não me preocupo com o tempo, não, porque como eu sou evangélico e eu acredito muito em Deus, se Deus, existe uma passagem na Bíblia muito forte de um rei de Israel, que Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Então, se me tiraram 3, 4 anos, vão me dar que Deus me deu mais 15, eu ainda vou sair no lucro de mais 11, não tenha dúvida disso. Então, com certeza, eu acabo recuperando no tempo. O que tiraram de mais forte de mim é o que mais pode se tirar de um homem, é a liberdade. É o que você causa de prejuízos para a sua família, o que a sua família sofreu e sofre até hoje como consequência disso. Então, a liberdade de um ser, você não a tira sem razão ou por nada. É o maior bem que você pode ter na sua vida depois da sua saúde e da sua liberdade. Então, o que aconteceu comigo é que tiraram o meu maior bem depois da minha saúde, que é a minha liberdade. Essa que é a verdade. Então, já que o senhor está falando sobre isso especificamente, o senhor falou da leitura técnica, eu já entendi que sobre a competência, a parte técnica, o Sérgio Moro, a vara de Curitiba não seria o local para isso, como o Supremo Tribunal do presidente Lula. Exatamente, mas eu quero fazer a leitura política e eu acho que o senhor também tem um feeling muito forte para isso, né? Não à toa chegou à presidência da Câmara dos Deputados. Quem é esse personagem, Sérgio Moro? Porque ele aparece como juiz federal, ele se torna símbolo de uma luta, ele encampa, ele lidera, né, quase uma torcida de futebol, porque as pessoas iam para a rua com camiseta. Aqui em Porto Alegre teve boneco do acampamento Sérgio Moro. Depois teve boneco do Carnaval de Olinda, né, que era enorme, assim, figurando. Ele é convidado pelo governo Bolsonaro, ele aceita, ele larga a magistratura, ele se lança, apresenta projeto para combater, fazer um pacotão contra a corrupção, e ele sai acusando esse governo de também corrupção, aspas, né? Porque ele acusa de interferência na Polícia Federal e ele sai odiado por... Quem é esse personagem? O que é o Sérgio Moro? Existem 2 versões sobre o que ele possa ser, né? Uma delas, eu não quero emitir opinião sobre essa primeira. Alguns dizem que ele é um psicopata, ele tem traços que beiram a psicopatia. Para quem esteve de frente com ele, pode perceber isso. Mas eu sou adepto da tese que ele efetivamente é um ser político com um projeto político. O que ele fez foi um projeto político. E ele escreveu esse projeto político muito tempo antes, quando ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, em 2011 ou 2010, dizendo como é que tinha que fazer uma operação Mãos Limpas no Brasil. E botou todo o roteiro daquilo que ele fez para a Lava Jato. Isso não sou eu que estou falando, não. Está escrito lá. Você vai encontrar esse artigo, que eu cito ele no meu livro, mas você pode encontrar, qualquer um pode encontrar esse artigo e vai ler. Então,
Você tem uma ideia do nível do projeto político dele, é que na véspera que ele veio ao Rio de Janeiro para aceitar o convite do Bolsonaro para ser ministro da Justiça, o último ato dele como juiz foi uma audiência comigo, a qual ele foi me interrogar na segunda ação, não na primeira ação, a qual ele já havia me condenado, que terá o mesmo destino do que teve a primeira, porque está por conexão, se uma foi por conexão, a outra vai terminar também igualzinho, vai terminar a primeira na Justiça Eleitoral e vai voltar atrás. Ele não poderia, ele já era ministro convidado, já estava com o voo marcado para... Eu me lembro bem que era 31 de outubro, ele veio 1º de novembro. Então, no dia 1º de novembro, ele estava no avião às 8 horas da manhã, então já estava marcado. Ao 31 de outubro, às 4 da tarde, ele estava praticando o último ato de juiz na minha frente. E aí, ele protagonizou uma cena de um espetáculo deprimente político. Ele entrou numa contenda com o meu advogado e chegou ao ponto de dizer: eu não tenho mais o que fazer aqui, porque é impossível fazer, vou encerrar. Ele fez uma cena para o vídeo para poder mostrar ele atuando em cima de mim e depois nunca mais atuou como juiz. Então, ele é um personagem político, ele tem tudo que ele faz, ele tem um objetivo político. Ele montou uma operação para que chegasse aonde ele quis que chegasse. Infelizmente, ele sofreu de um processo de assodamento, né? Porque ele foi deixar de ser juiz, que ele nunca foi, entre aspas, e foi ser político muito antes da hora que ele deveria ter sido do projeto dele. Então, quando ele foi ser ministro do Bolsonaro, a máscara dele caiu. Quando a máscara dele caiu, a partir daí, a própria operação ela foi água abaixo. E o que levou a operação efetivamente a ser exposta foi a Vaza Jato, que aí mostrou quem era Sérgio Moro de verdade. Então, ele era um ser político. Ele comandava, ele não tinha efetivamente, ele não era um juiz, ele era o chefe. Eu só trato ele no livro como chefe da organização Lava Jato. E trata aquilo como se fosse uma organização. Se fosse usar o conceito dele, é uma organização tão criminosa como aquele que ele acusou todo mundo. Porque ele tinha comandante, ele tinha distribuição de tarefas, tinha objetivo escuso, que era culpar quem não era culpado, ou responsabilizar quem não entendia que fosse culpado. Enfim, era uma organização política que tinha um objetivo. O objetivo do Moro é ser presidente da República. Ele é candidato a presidente da República. Ele talvez está naquela e está... Já essa semana botou de novo a cabeça de fora. Ele é candidato, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. E é candidato, e é bom que o seja. Eu torço muito para que ele seja candidato de verdade. Por quê? Porque ele vai perder? Para ele ser exposto. Não, perder não tenho a menor dúvida, mas para ele ser exposto, para poder ficar claro para a sociedade o que ele é. Porque se você não tiver o ato final, se ele fugir e correr da eleição, que ele tanto trabalha para ela, ou trabalhou para ela, você não vai poder justamente coroar esse discurso que eu estou lhe falando. Mas ele não foi candidato, ele não disputou a eleição. Só o fato dele estar, como ele está conversando, discutindo, ou sempre discutiu, sempre conversou, mostra que ele é um ser político. Ele tem largado a magistratura para ser ministro de um governo a qual ele ajudou, de uma certa forma, com aqueles atos que ele praticou ali. Veja bem, eu não tenho... eu não votaria no PT, eu sou absolutamente contrário ao PT, mas o Moro, efetivamente, atuou naquele momento também politicamente para atrapalhar o PT. O PT foi vítima do Moro? Também foi, claro que foi. Eu não estou, não é pelo fato de eu ser anti-PT, pelo estar contra o PT, por eu não concordar com o PT, que eu não vou reconhecer que o PT é vítima do Moro. E o senhor lia isso quando estava para aceitar o processo de impeachment do presidente Dilma? Era uma leitura que o senhor fazia também naquele momento? O senhor já conseguia ter um olhar crítico à Lava Jato? Fazia sim, e eu me lembro muito bem quando eu tive na época, o presidente Supremo era o Lewandowski. Porque o senhor chegou a ser uma arma de Sérgio Moro. O senhor tinha um poder... Não. Né? Bem, o Sérgio Moro, eu cito isso... que eu estou pensando no Sérgio Moro com poder, com um projeto político dele. O senhor, de alguma maneira... Você acha... Eu cito, e isso está muito claro que eu cito no livro, um dos gestos do Sérgio Moro, eu não posso dizer que aquilo tenha sido a razão do sucesso do impeachment, mas que teve impacto, teve. E foi o fato daquela divulgação das gravações do Lula, que inclusive é o título do livro Tchau, Querida, que é o final da despedida do Lula com a Dilma naquele momento, que virou a frase do impeachment. Aquela divulgação que o Moro fez de maneira ilegal, ele fez a gravação já foi ilegal, porque já tinha terminado
a hora da autorização judicial para a gravação. O Supremo fala isso, né, presidente? O ministro Teori sublinhou isso depois, né, de que já tinha passado o horário. Já tinha passado o horário. Além da gravação ser ilegal, a divulgação foi tão ilegal quanto a gravação. Ela foi irresponsável. Mostrou ali o propósito político dele. Mas, então, o Moro teve impacto, sim, na manifestação de rua. Eu me lembro bem que eu estava na Câmara, quando saiu essa gravação, pelo meu gabinete, você via ali o Palácio Planalto ali, foi uma manifestação enorme, pessoas começaram a chegar espontaneamente para a porta do Palácio, foi um movimento, uma brigalhada. Aquilo ali foi motivado por quê? Pela divulgação daquela gravação. Aquilo atiçou o povo. Foi um conjunto de uma semana extremamente adversa, que aconteceram 3 eventos. Tinha tido a manifestação no domingo, foi em março, que tinha sido a maior manifestação, foi 13 de março. Você tinha tido o julgamento supremo do embargo que eu tinha entrado contra a mudança que eles fizeram no rito do impeachment, julgou na quarta-feira, e terminou o julgamento do Supremo, estava lá a manifestação de rua com a divulgação das conversas. Então, e a nomeação do Lula para a Casa Civil sendo barrada. Então, foi uma semana que teve esse evento. Aquilo foi uma turbinada no impeachment enorme, em termos de digamos assim, de pressão em cima dos parlamentares para votar e da opinião pública em cima do próprio Congresso para aceitar para o conjunto como um todo. Então, claro que o Moro teve importância, teve influência no impeachment, e mais, na eleição, eu acho que não teve o impacto eleitoral, porque não afetou o resultado e não afetaria o resultado da eleição. A eleição já estava, na minha opinião, definida. Bolsonaro ganhou e ganharia, com ou sem o Moro ter feito o que fez. Mas ele tentou. Quando ele divulga aquela delação do Palocci na véspera da eleição, na semana, quando ele faz aqueles movimentos todos políticos que ele fez, ou quando ele prendeu o Lula daquela forma que foi preso, aquele conjunto que ele tratou o Lula ali, aquilo tudo levou a um contexto que efetivamente... Mas o senhor era crítico a esses movimentos? Porque esses movimentos também serviram, de alguma maneira, àquele processo. Aos movimentos de Sérgio Moro. Não. Os movimentos de rua, a população tem o direito de se manifestar. Não, desculpa, presidente. Não, digo assim, o senhor era crítico aos movimentos de Sérgio Moro? Sim, naquela época? Claro que sim. Nesse caso do impeachment, a gente sabe, isso aqui acabou ajudando o impeachment, mas ninguém eu digo naquela semana que sai a gravação, né, do ex-presidente com a presidente Dilma. O senhor, nas suas internas, olha por lá e fala assim: o que o Sérgio Moro está fazendo? O que é isso que está acontecendo? Absurdo. Eu não tenho dúvida que... Mas externamente o senhor não podia falar isso. Não tem nenhuma declaração externa do senhor dizendo que é um absurdo naquela época. Naquele momento, esse fato específico que você está citando, eu não tinha condições de ir para o microfone, e eu ia fazer a defesa do PT com o impeachment sendo votado e eu conduzindo o processo do jeito que estava, não teria razão política para fazer isso. Seria, digamos assim, não era eu o personagem para fazer isso, né? E os outros movimentos eu critiquei, sim. Eu abertamente no livro, eu sou criticado até por alguns que dizem que eu fiz defesa do Lula em alguns momentos ali, mas não, eu estou sendo justo, eu estou atacando aquilo que tem que atacar. Aquilo que eu entendo que foi errado, eu critico. Não é porque eu sou adversário do PT que eu acho que o Lula tenha que ser preso. Não é porque eu sou adversário do PT que eu acho que o Moro fez correto divulgar essa gravação. Não é porque eu sou adversário do PT que eu posso concordar com muitos movimentos que foram feitos. Não é isso. Eu tento tratar a coisa com muita serenidade nessa história toda. Agora, que o Moro, esses atos para tentar voltar ao rumo da prosa na linha que você está colocando, que o projeto político de Sérgio Moro ele vinha se desenhando desde quando ele estava conduzindo o Banestado, e depois ele tentou arrumar uma competência para ele entrar no processo político nacional. Tem um livro que eu cito bastante no meu livro, e foi usado muito no processo de anulação da ação do Lula, que é de uma juíza federal de São Paulo, Fabiana, não me recordo o sobrenome dela. Eu tenho um livro, e ela talvez tenha feito o melhor trabalho técnico para mostrar o quanto o Moro fraudou a Lava Jato como um todo. Não é só a Lava Jato com relação ao Lula, não é só a competência com relação a mim, não. A própria existência da Lava Jato debaixo do Moro é uma fraude. Não estou dizendo que não tenha sido tido irregularidade e que não se tem irregularidades que não deveriam ser punidas. Tinha que ser punidas pelo juiz correto. Ele montou uma fraude para ficar dominando a competência de um processo político nacional e, com isso, ele poder fazer o que ele fez. Essa que é a verdade nua e crua. É um agente político, tem um projeto político,
mas o projeto político dele passou pela destruição da política. Na verdade, o que aconteceu é que o Moro e a Força-Tarefa de Lava Jato de Curitiba, eles atuaram para destruir a política. A consequência disso de 2018 é que gerou que o anti-PT foi aquele que é antipolítica naquele momento. Quem se teve com a posição de antipolítica virou o anti-PT. Trocou-se o anti-PT, deixou de ser o PSDB e passou a ser o Bolsonaro, ou quem representou a antipolítica naquele momento. Por isso que foi eleitas pessoas que não tinham nada a ver com a política, algumas se transformaram hoje em políticos iguais e outras sucumbiram, como o governador aqui do meu estado, que acabou sucumbindo no processo de impeachment. Então, eu costumo dizer, e eu cito um exemplo que a gente vê muito no interior, quando você tinha alguém comprava um comércio no interior e você trocava a placa e botava assim, sob nova direção. Aí teve uma cidade do interior que o sujeito vendeu o comércio para uma terceira pessoa e essa pessoa foi muito mal. Aí ele, preocupado com a repercussão, ele foi e recomprou o comércio e botou a placa sob velha direção. Então, nós vamos agora, em 2022, está sob a placa sob velha direção. E aqueles que foram eleitos em 2018, inclusive Bolsonaro, já não são mais o novo, eles fazem parte da velha direção. E não tem discurso de novo para eles. Eles vão ser, se o Bolsonaro vai disputar a eleição, ou quem está com ele, ou vai disputar a reeleição, se ganhar, não é porque é novo atacando a política, simplesmente porque a passagem dele pelo governo produziu mais resultados positivos do que negativos na comparação com o governo do PT. Essa vai ser a lógica da eleição. Não é porque é novo que está atacando o novo. Então, será o Moro com o discurso de atacar a política e destruir a política como ele fez, destruindo os empregos porque o prejuízo que o Moro causou ao país, ele não tem precedentes, ele não tem tamanho para ser quantificado. O prejuízo é da economia, a perda de arrecadação, a perda de empregos. Será o Lula o presidente? Não sei lhe dizer, eu acho que será o Lula ou o Bolsonaro. O Lula ou o Bolsonaro? Eu acho que tem possibilidade. Hã? Você não acredita que outro nome apareça? Terceira via. Não acredito. Eu acho o seguinte, a lógica da eleição é o PT está no segundo turno e o anti-PT é Bolsonaro. Bolsonaro tomou esse anti-PT. Então, o que vai acontecer em 2022? Se a população entender que prefere a volta dos governos do PT com tudo que representou no passado, o Lula vai ganhar a eleição. O Lula, nesse momento, está, vamos dizer assim, num estado de graça, porque ele está pegando, ao mesmo tempo que está pegando o pior momento do seu adversário, do seu contendor para o ano que vem, que é o Bolsonaro, está no seu pior momento, desde que ele assumiu o governo, e, ao mesmo tempo, ele está naquela fase que, como ele foi reabilitado por ser vítima do Sérgio Moro, ele está, de uma certa forma, a população olhando ele com um pouco de condescendência. Na medida que o processo eleitoral ele for começar um debate de verdade, o Lula tem um PT por trás. Eu brinco dizendo o seguinte, se o Lula saísse do PT e se filiasse a qualquer partido do centro, ele ganhava a eleição no primeiro turno. Mas o Lula no PT, ele carrega o PT. E se ele vai carregar o PT, o fardo do PT é muito mais pesado do que o mérito que o Lula possa trazer, na minha opinião. Se a população em 2022 vai entender que o fardo do PT não é tão grande para o Lula, ele pode ganhar a eleição. Mas eu digo assim, vamos lá, chega um Ciro Gomes e um Lula. Yes. Tá, não o Ciro em si, mas é que ele está... O Mandetta. Mandetta e Lula. O senhor vota no Mandetta. Com certeza absoluta. E aí o Lula não ganha, porque toda essa movimentação vai em cima. Será que não vai ter uma movimentação brasileira no primeiro turno para tentar tirar ou o Lula ou o Bolsonaro? Eu não acredito que aconteça o Mandetta e o Lula, eu também não acredito que aconteça Ciro Gomes e Lula. O PSDB vai com quem? O senhor acha que o PSDB vai com o Eduardo Leite ou o senhor acha que vai com Dória? É possível. Eu acho que o PSDB, na sua grande maioria do PSDB, na cúpula do PSDB, eles não querem o Dória. Eles não querem o Dória. Isso eu sinto pelas conversas que eu escuto, eles não querem, eles preferem o Eduardo Leite. Ou até o Tasso Gereissati, mas não querem o Dória. Mas é porque, agora, só se o Dória vai conseguir vencer essa prévia ou não, é uma coisa que vai depender da interpretação da regra da prévia. Essa coisa é muito complicada. Eu me lembro que a gente teve até uma polêmica grande, houve prévia no PMDB em 2006 para a eleição de presidente, e a regra da prévia acabou ditando o resultado, não necessariamente
o maior número de votos. Então, tem que ver essa regra da prévia aplicada, se dentro do colégio que está colocado, se o Dória vai ganhar ou não vai ganhar. Agora, o Dória talvez seja o que tenha mais dificuldade para um discurso numa eleição, porque ele foi eleito debaixo do Bolsonaro. Então, ele largou a prefeitura de São Paulo e, quando disputou a eleição de governo de São Paulo, perdeu na capital. É um péssimo eleitor na cidade de São Paulo, que a população não o perdoa por ter largado. E, ao mesmo tempo, no Estado, ele, de novo, se elegeu com o Bolsonaro para enfrentar o Márcio França naquele momento e agora passou, no primeiro momento que ele assumiu o governo, a atacar o Bolsonaro, aquele que o elegeu, ou nas costas de quem ele se elegeu. Então, é uma contradição para uma eleição que eu acho muito difícil ser superada no imaginário do eleitor. Ele não vai conseguir se sobrepor a esse discurso, entendeu? Então, eu não vejo o Bolsonaro, no pior momento dele, com 30%, ele não é igual o Lula no pior momento dele, não cai de um patamar. Eles têm sempre um piso elevado, e esse piso não permite que eles saiam do segundo turno ou que seja ocupado por um terceiro. Então, eu não vejo a menor possibilidade, até porque isso que se chama de terceira via nunca existiu no Brasil. Sempre foi, e só quem prega esse discurso é quem quer entrar no jogo. O Eduardo Leite, aí, o governador de vocês, ele ainda tem uma vantagem por não estar inserido no jogo nacional, ele está entrando agora, ele disputar uma eleição de presidente, e mesmo que ele não ganhe, não vá para o segundo turno, para ele já será uma vitória se ele tiver uma boa campanha. Por ser muito novo, ele pode ser um quadro para depois do PSDB. Então, ele tem a ganhar disputando uma eleição, mesmo sabendo que não vai ganhar a eleição. Agora, os outros, sinceramente, eu não vejo. Kelly. Fabiana Alves Rodrigues é a juíza, que o senhor falou do livro. Fabiana não lembrava o sobrenome, mas enfim. Temos quase uma horinha, Kelly. Por favor, vamos... Gente, já, bem rapidinho. Então. Mas é que eu queria voltar num ponto que o senhor falou ainda do Sérgio Moro. O ministro Gilmar Mendes, numa entrevista para mim, para o Potter e para o nosso colega Davi, ele falou a seguinte frase: a Lava Jato é a mãe do bolsonarismo. O senhor concorda? O que ele está dizendo, sobre a ótica que ele está colocando, não é a mãe do Bolsonaro. Existe uma diferença, quer dizer, o Bolsonaro representa hoje do que quer dizer o bolsonarismo. O bolsonarismo que ele está se referindo é justamente aqueles que foram, em 2018, no discurso da antipolítica. Nesse parte, ele está certo. A Lava Jato foi a mãe, era o propósito do Moro, era justamente destruir a política. Por isso, é que ele queria destruir o PT e queria destruir o outro lado, o anti-PT, que era, naquele caso, não é que eu representava. Eu acho que até não tinha esse tamanho para ser o representante eleitoral do outro lado. Mas pela minha posição política, pelo fato de eu ser presidente da Câmara e pelo fato de eu ter feito o processo de impeachment contra o PT, eu representei isso. Não que eu tivesse esse tamanho, entendeu? Eu não quero me colocar um tamanho maior do que aquilo que efetivamente eu tinha. Nesse tamanho seria o caso Aécio, que foi quem perdeu a eleição para Dilma em 2014 e que representava naquele momento, em termos de voto, aquilo que fosse opositor. Mas aquilo não chegou ao alcance do Moro. O que chegou ao alcance do Moro fui eu que fiz o impeachment da Dilma. Então, sobre esse aspecto, o Gilmar está certo, porque quando ele coloca que a Lava Jato foi a mãe, que a interpretação dele do bolsonarismo é justamente esse conjunto de situações que chegaram a contestar a política e fingir isso como uma maneira eleitoral de ser um antipolítica. Sobre esse aspecto, sim. Agora, sobre ser a mãe do Bolsonaro, como o presidente que chegou a se eleger, nessa parte eu discordo, porque eu acho que a eleição do Bolsonaro ela se deu porque o Bolsonaro conseguiu tomar um lugar de anti-PT. E o lugar do anti-PT que ele tomou do PSDB se deveu muito, inclusive, pelo aquilo que a Lava Jato fez também com o PSDB, porque não se iluda. O PSDB começou a sua decadência quando começou a estourar a situação do Aécio Neves. Quando houve a derrocada do Aécio Neves, com as gravações daquele mesmo momento ali, o PSDB mergulhou junto. Tanto que o Alckmin nunca chegou a ter condições de disputar de verdade a eleição. O PSDB já entrou na eleição, de uma certa forma, muito mal, porque o PSDB foi envolvido também pela situação do Aécio nesse bolo da Lava Jato, não feita pelo Moro, mas feita Rodrigo pelo Janot, Supremo, pelo Janot. No caso, menos Curitiba e mais Rodrigo Janot, que também ali numa cruzada, e não vou entrar no mérito, senão a gente ia levar dias, contra o Temer, na época, né?
também contra a política, porque o Janot atuou no primeiro momento como braço do PT. Só que no momento que o PT acabou, o Janot achou que era um braço próprio. Ele achou que ia ganhar perna para virar um outro tipo Moro, para ser um personagem político também, para ser, digamos assim, o herdeiro desse processo político. Não se iluda, não. O Janot tinha interesse político também. Entendeu? É que o Janot morreu pela boca. Né? Eu nunca vi. O Janot ele tem uma situação que é absolutamente brilhante. Eu nunca vi ninguém inventar um crime para ele mesmo. Ele inventou um crime para ele. Se ele inventa um crime para ele, ele vai inventar crime para todo mundo. O senhor está falando crime... do quê? Da arma? Do ministro Gilmar? Do Gilmar? Porque Sim. No dia que ele disse que entrou armado para tentar matar o Gilmar, ele estava fora de Brasília, ele não estava em Brasília. Isso já foi provado que tinha requisitado avião da FAB, que ele tinha direito, e estava em Belo Horizonte. Nessa sessão, ele não estava em Brasília naquele dia. E quem fez a sessão foi o vice-procurador, ele estava em Belo Horizonte. Então, ele inventou um crime para ele mesmo. Se ele inventa um crime para ele mesmo, como é que ele não vai inventar um crime para os outros? Então, ali são ambientes políticos que a Lava Jato, aí o Gilmar tem razão, porque ele considera todo esse processo que aconteceu, nominado bolsonarismo, eu entendo outro, é lavajatismo, né? Não é bolsonarismo. Né? O bolsonarismo, uma parte do bolsonarismo, daqueles adeptos bolsonaristas, eles fazem parte dos lavajatistas. Então, eu traduziria isso um movimento um pouquinho diferente, mas ele tem razão na conceituação e não está diferente do que eu estou falando. Apenas eu estou colocando outros componentes políticos de quem viveu a política mais para poder engordar um pouco essa interpretação dele. A pretensão, né, dessa nossa conversa aqui, deputado, sim, deixar que essa entrevista, que essa fala fique guardada, né? E a sua vida e a vida da ex-presidente Dilma Rousseff estão linkadas pela história. É um fato histórico que daqui a 200, 300, 400, 500 anos será contado. Eu diria o seguinte, será, mas eu acho que a Dilma... É que eu queria perguntar exatamente o que... Não exatamente, porque o senhor já falou muito sobre ela. Eu queria saber da sua relação. Nunca mais nenhuma palavra trocada. O senhor acha que ela nunca vai querer conversar com o senhor? O senhor nunca vai querer conversar com ela? Como é que é a relação pessoal? Ela ainda existe, né? Dificilmente haverá. Eu sou uma pessoa educada. A relação inexiste. Não, ela inexiste. Né? Num certo momento que eu era presidente da Câmara, alguma relação acabava se tendo, era natural, você tinha que falar. E eu sou uma pessoa educada por natureza, eu jamais vou me colocar de forma agressiva no trato pessoal ou da maneira pessoal. Eu sempre respeito muito as pessoas, sejam elas minhas adversárias. Eu não considero o meu adversário como se... Eu não preciso matar o meu adversário para poder ter vitória do meu adversário, eu não preciso que o meu adversário seja preso para que eu possa obter vitória, e a minha linha é completamente diferente de visão. Então, isso o tempo, a maturidade acaba levando a você a saber encarar a diferença de ser um adversário e de ser um inimigo. O problema é que ela, na realidade, acabou se transformando, tentou ser, ou atuou como se o governo dela fosse realmente um dos meus inimigos, como Janot atuou como inimigo. Eu acho que a Dilma, a minha filha Daniela, que é a coautora do livro comigo, que define bem. Na verdade, a grande golpista foi a Dilma. Deu o golpe no Lula, não deixou o Lula disputar a eleição. Né? Quem era para ter A Daniela fala isso, ela fala isso e não falou com a gente. A grande sacada dela é essa, realmente, essa é dela, não é minha essa sacada. Porque, efetivamente, se você analisar com frieza o que eu relato ali, o Lula era para ter sido candidato àquilo que fosse o segundo mandato dela, e se o Lula teria ganho a eleição e não teria tido impeachment, com certeza absoluta. Se bobear, o Lula teria sido reeleito e era o Lula que era o presidente hoje. Então, são situações de vida. Mas, por outro lado, a Dilma foi um erro do Lula. Então, eu diria que, como a gente pode dizer, às vezes, empresarialmente, a Lula foi um erro de recrutamento. Eu acho que ela não estava preparada para ser presidente, acho que ela é absolutamente avessa à política e o perfil dela jamais seria o perfil para ser presidente da República. O senhor viu aquele documentário que causou muito frisson no Brasil, Querem Me Ajuda na minha memória? Democracia em Vertigem? Democracia em Vertigem. Não vou ver, porque aquilo ali não é um documentário, aquilo digamos assim, é um programa eleitoral gratuito, como a gente pode dizer, feito por petistas para poder colocar a versão deles. Tanto que eu me recusei até a falar naquele documentário, que chegaram a me convidar na época, eu não quis participar, porque não é um político.
uma propaganda política. O senhor não assistiu? Diferentemente, Ou o não senhor... assisti. Tá, então e nem o senhor pretendo leu assistir. sobre ele, o senhor Eu li tá sobre... Não, que na época eu já sabia quando ele estava sendo feito, porque eu fui convidado para falar nele, para participar, para dar entrevista para ele, e me Entendi. recusei. Não, aqui não é uma coisa política. Eu não vi ali conteúdo nenhum para colocar a versão. Eu acho o seguinte, eu no meu livro, você tem a minha opinião e tem a defesa dos meus atos, mas os fatos estão ali. Eu não me poupei nos fatos ali. Todos os fatos, inclusive, que são contra mim, do ponto de vista de narrativa, estão bem narrados ali no livro. Então, eu procurei dar uma contribuição para a história e não passar a versão política minha para preponderar sobre a versão dos outros. Até porque eu acho que a versão política deles de golpe, eles mesmos já jogaram ela fora. Da mesma forma como eles criticavam o Bolsonaro por dizer de aglomeração, controle da pandemia, quer fazer manifestação com o povo na rua, você perdeu o discurso, querer criticar o eventual controle da pandemia. O impeachment é a mesma coisa. Na hora que eles defendem o impeachment do Bolsonaro, eles estão assumindo que só é golpe contra eles, contra os outros não é golpe. Então, essa tônica do PT. Então, esse tipo de política, eles fazem o documentário lá, vendem o documentário, vendem do ponto de vista que eu estou falando para a opinião pública do jeito que quiserem, mas, obviamente, que quem não concorda com eles não acredita naquilo que está lá. Então, não tem razão. E quem viu e me relatou tem a mesma opinião que eu tenho. Eu acho que o senhor deveria ver. Acho que o senhor é um personagem daquele fato. Acho que o senhor deveria ver. Depois escrever uma coluna no jornal criticando. Colocando o seu ponto de vista. Ou um tweet. Eu não farei porque eu acho que ele não merece isso. Não, merece se o senhor, agora estou pensando, se o senhor atenção. foi convidado a falar nesse documentário, né? Imagina esse documentário, Kelly, com falas de um personagem. Sim, sobre aquele ato. eu fui convidado naquele momento a falar. Porque o senhor daria a sua versão. Né? Para legitimar. Minha versão, quem sabe o que ia sair da minha versão? 30 segundos? 40 segundos? Ou ia sair apenas editado o que quisesse? Não, é diferente. Uma coisa eu estou aqui no debate com você, você fala o que você acha que deve falar e eu respondo o que eu acho que devo responder e quem vai assistir é que julgue. Isso é outra coisa. Debate eu não tenho problema nenhum de fazê-lo. Agora, uma coisa é você me submeter àquilo que eu sei que é predeterminado. Não tem sentido. Não tem sentido. Oh, presidente, eles fariam um filme, participariam de um filme dirigido por mim. Acho que não também, tendo a concordar. Quando a gente teve a oportunidade de conversar com o ex-presidente Lula, eu, o Luciano e o nosso colega Davi, que não está aqui, ele também trouxe falas muito parecidas com o senhor no tom contra o Sérgio Moro. E no caso do Lula, ele ainda tem um tom muito ácido também contra o Deltan Dallagnol, contra esses dois. Eu lembro que eu até eu fui procurar o signo dele, porque eu queria saber se tinha alguma coisa rancorosa. Eu não sei qual é o seu signo, presidente, o senhor acredita em ácido? Libra. Olha, o libriano normalmente é uma pessoa carinhosa, não tem uma coisa de vingança, né? E aí eu fiz essa pergunta para o presidente Lula, e fui muito xingada pelos petistas, o senhor já foi xingado pelos petistas, sabe também. Eu perguntei para esse presidente Lula o seguinte: o senhor roubou? Então, eu vou repetir a pergunta para o senhor. Porque para o Moro ter feito aquela coisa toda, para o Dallagnol ter feito aquela coisa, eu digo, vamos esquecer desse ódio que nós temos com esses dois, nós temos, né, do que o senhor tem com esses dois. O senhor roubou? Tem razão essa pergunta? Óbvio que não. Isso eu falo com a maior tranquilidade, eu não tenho nenhuma preocupação com essa pergunta, já me foi feita várias vezes, eu sou absolutamente inocente das acusações que me foram feitas e pretendo prová-las. Então, na medida do devido processo legal, na medida do meu direito ao contraditório, eu não preciso, como eu falei no início, eu estou com muita serenidade, eu não preciso fazer bravata, não preciso berrar para dizer que eu sou inocente. Eu sou inocente. E agora eu quero ser processado pelo juiz competente. Eu quero ter o direito, porque, na verdade, é o seguinte, tudo que existe contra mim é tudo baseado em palavra de delator. Depois que a minha denúncia foi aceita pelo Supremo, se você tiver o cuidado de analisar os votos dos ministros quando aceitaram a minha denúncia, eles disseram o seguinte: a palavra do delator serve para aceitar a denúncia, não serve para condenar. Hoje o Supremo diz o seguinte: a palavra do delator não serve nem para aceitar a denúncia. As minhas denúncias que foram aceitas naquele momento não seriam aceitas hoje nem pelo próprio Supremo. Então, eles mudaram, eles evoluíram o seu entendimento que é correto. Eu tenho palavra de delator para tudo, sem prova, eu quero ver as provas. O delator dizer que aconteceu
Eu vi tanta coisa, eu vi tanto delator se contradizer, eu vi tanto delator um xingando o outro, eu vi tanto delator falar errado de outro, mas o problema é que o Ministério Público colocava nos delatores aquilo que eles queriam que falasse. Então, foi feito um direcionamento. E não foi só para mim, não, foi para o Lula. Vamos dizer, vamos fazer o português claro. Se não falasse em mim, não falasse no Lula, não tinha delação em muitos casos. Então, eu tenho certeza Você acha que absoluta... tinha uma espécie de tortura ou de pressão para ver os nomes dos senhores? É o processo político que a gente está falando aí. Você tem que... Eu não estou dizendo que o PT tem santo, não estou defendendo ninguém, mas eu também não acuso. Eu não posso chegar e dizer que o Lula roubou se efetivamente não tem provas sobre isso, só baseado na palavra do delator. Como tenho certeza que ele também não vai dizer que eu roubei pelo fato de ouvir falar numa palavra de delator. Então, eu acho que a maturidade dele que passou por esse período que ele passou, por esse sofrimento que ele passou, certamente ele menos tempo que eu e talvez em condições melhores, mas passou com certeza absoluta. Tirar a liberdade de qualquer pessoa é um bem, como eu disse no início, que, além da saúde, a liberdade é o maior bem que você possa ter. Então, jamais eu acusaria a integridade de quem quer que seja se não tivesse prova. Então, eu não posso me basear nisso, mas, efetivamente, fique tranquila. Para aquele que está me ouvindo, eu não roubei, eu sou vítima de delações montadas, em grande parte dela, com objetivo político. Muita gente obteve benefício e saiu da cadeia para me delatar, essa que foi a verdade, procurado na cadeia pela equipe do Janot, essa que é a verdade. Os relatos são livres, se tiver cuidado de ler essas 40 páginas de defesa, eu não estou aqui falando digamos assim, da boca para fora. Eu escrevi no detalhe, dando nome, hora, dia, lugar de cada fato desse que eu estou falando. Justamente com esse espírito que o Luciano falou, para isso poder ficar para a história, para que a gente não seja só a palavra, que é muito fácil o político. Nenhum político vai dizer para você, mesmo que tivesse feito, vai dizer eu sou culpado. Não vai dizer. Então, uma coisa é eu falar. Agora, infelizmente, nós passamos a ter inversão da lógica. Eu tenho que provar que sou inocente, em função que as delações é que tem a palavra do delator. E o senhor que é recebeu bandido. essa oferta para delatar alguém, para delatar algum nome? Eu relato isso com muita, digamos assim, Cautela. muita tranquilidade no livro. Eu falo para você, não tem nenhum problema de falar, não. O que aconteceu foi o seguinte: quando houve aquela situação do Joesley ter gravado o Michel Temer, ali foi colocado, ou foi divulgado na mídia, que o Joesley tinha pedido ou comunicado ao Michel que estava, praticamente, a insinuação era que eu estava recebendo dinheiro para não delatar. Só que quem tinha sido preso recebendo, ou tinha sido filmado recebendo dinheiro, não foi ninguém da minha família, mas foi a irmã de um delator, que virou delator depois. No apartamento dela, do Lúcio Funaro, no apartamento dela que foi encontrado dinheiro. Não foi encontrado dinheiro em nenhum outro lugar que não fosse daquelas pessoas. Outro que recebeu dinheiro foi o ex-deputado que era assessor do Michel Temer. Não tinha nada com relação a mim, só que eu tive uma nova prisão preventiva nesse fato. Levei 1 ano e meio com essa prisão preventiva, que foi derrubada 1 ano e meio depois, e sem ter tido uma denúncia contra mim. Porque, efetivamente, não existia isso. Nem isso foi a fala que foi dita naquela conversa do Joesley com o Michel. Mas só que, para a sociedade inteira, naquele momento, o Joesley tinha consultado o Michel para que estava me pagando para que eu não delatasse. Então, eu fui depor nessa situação. Quando eu fui depor, eu disse o seguinte: mas como é que eu posso ter recebido dinheiro para não delatar se ninguém me fez uma proposta para delatar? Como é que vocês podem dizer que eu não quis delatar se ninguém nunca me propôs delatar? E aí eles propuseram, começaram a propor. E eu dei corda nessa discussão naquele momento. Não é por nada, não. É simplesmente para provar que não existia essa história que eu não estava recebendo dinheiro para não delatar, porque não tinha proposta de delação. Eu quis deixar claro isso. E essa foi a razão pela qual, inclusive, essa acusação não podia prosperar. Então, foi com essa finalidade que houve a discussão. Mas nunca passou pela minha cabeça, não pretendia, não faria e não farei. Entendeu? Então, quem me conhece um pouquinho sabe que eu não faria e que eu não farei, até porque, em primeiro lugar, para delatar, precisava ter o que delatar com relação a mim. E eu não tenho, porque eu não pratiquei aquilo que eles me acusam, na base dos delatores. Eu vou delatar o quê? Essa que é a verdade. Então, nós precisamos aqui colocar
as coisas nos seus devidos lugares. Eu fiz, sim, essa conversa. Eu não. Os advogados eu autorizei em função disso. Basicamente em função disso, e não deu em nada. Para acabar, a resposta só pode, uma brincadeirinha com o senhor agora aqui, ter uma palavrinha ou duas no máximo, tá? Quem vai ser o campeão brasileiro na Série A? Flamengo. Flamengo. Quem vai ser o próximo presidente da República? Eu acho hoje que ainda será o Bolsonaro. Eu acho que ele ainda ganhará do Lula. Mas eu diria a você que será uma eleição muito dura. Pode dar um ou outro. Perfeito. E o senhor está preparado para um novo processo? O senhor confia que a justiça será feita? Se o senhor de novo... Não tem nenhum problema. Claro que vai ter. Óbvio que vai ter. Vai ser anulado, mas vai ter outro processo. Não tem nenhum problema. Só que vai ter um processo direito, decente. Não estará debaixo do jugo do senhor Sérgio Moro. E nem da sua turma, da sua equipe, dos seus subordinados. Eu não me preocupo, Kelly, quando você falou que o Lula criticou muito o Deltan Dallagnol, eu nem estou me preocupando em criticar a Força Tarefa de Curitiba, porque eles eram empregados do Moro, subordinados do Moro. Não adianta você criticar os empregados, tem que criticar o patrão. Então, o patrão era o Sérgio Moro. Então, ele era o chefe da organização. É por isso que eu concentro todo o propósito da discussão nele, porque a Força Tarefa não fazia. Até no dia da minha prisão, eles queriam prender o meu celular. E o Moro não deixou, sabe por quê? Está lá escrito na Vaza Jato. O medo dele era que eu pegasse no meu celular conversas que eles iam encontrar com pessoas de foro privilegiado e ter que tirar de novo o processo dele. Era essa a razão. Isso está claro. Isso faz parte, inclusive, de toda a descrição que eu estou lá no livro. Então, eles eram subordinados, eles iam prender o meu celular, o Moro não deixou e convenceu eles que tinha que ser desse jeito, que não dá problema para eles. Essa é a verdade. Era uma organização, na minha opinião, beirava a organização criminosa, pelos propósitos que eles exerceram, aliás, pela forma como exerceram os seus propósitos. Já que o exercício é de uma palavra, então, para definir essa figura, ex-juiz federal Sérgio Moro. Olha, ele não dá para definir numa palavra, não, mas se quiser uma palavra, eu acho que é patético. Eduardo Cunha, muito obrigado pelo carinho. Volte sempre aqui a bater um papo com a gente. Obrigado pelo carinho e tempo. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, tá? Obrigado, um abraço para vocês. Valeu. Obrigada, até mais. deputado. Kelly, beijo para ti, obrigado. Volte, tá? Volte ao Potter Entrevista.